multidão de nações. Pai de uma multidão de nações. E é uma palavra que veio para Abraão naquele momento, naquele instante, onde ali Deus estava dizendo que um povo sairia de Abraão, que é o povo hebreu, hoje chamado povo judeu, e que desse povo sairia quem? Jesus, para morrer na cruz por nós e dar salvação e oferecer a salvação de graça, não só para os judeus, mas para nós que somos gentios, que éramos gentios, né? E hoje somos igreja. Então, a palavra nos diz aqui profundamente sobre a questão do porquê Abraão foi chamado de pai da fé. Irmãos, toda a circunstância, todas as situações, para que se cumprisse essa palavra de Deus na vida de Abraão, era contra Abraão. Tudo, irmãos. O tempo estava contra ele, a idade estava contra ele. A Bíblia fala que Abraão já era de quase 100 anos, irmãos. A sua esposa Sara também tinha mais de 90 anos. Como é que ia se cumprir a promessa de Deus num casal que já tinha uma idade, onde a mulher não engravidava mais, não ovulava mais? Abraão já estava com uma idade onde também já estava amortecido. O tempo, a idade, a existência, mas Deus promessa, amém? Foi Deus que fez a promessa. E Deus não falou que Abraão teria um filho, não. Você será pai de multidões de nações. Você será pai de milhares. Tem outro texto lá no Antigo Testamento que Deus chega a pedir a Abraão que ele contasse os grãos da areia da praia. Adão aí, né, que tem experiência com pesca, né, Abraão? Quantos grãos tem na areia da praia de Castanheira? Da areia da praia do mundo, irmãos, impossível contar. E Deus chegou para ele: olha para as estrelas e conta o número delas, se também tu pode, Abraão. Também, irmãos, também é impossível. Há uma previsão da ciência, há uma previsão, mas são milhares e milhares de estrelas, irmãos. Tem umas que estão tão longe que nós não conseguimos ver. Mas tudo isso foi a palavra de Deus vindo para Abraão, para que Abraão, e o próprio Deus estava testando Abraão, para ver se Abraão acreditava nele, para ver se Abraão tinha fé no Senhor Deus, para ver se Abraão iria confiar, independente da circunstância, de que aquilo que Deus estava prometendo iria se cumprir. E talvez você entrou aqui nessa noite também, vivendo na sua vida situações, circunstâncias adversas às promessas de Deus para a sua vida, às promessas da palavra para a sua vida, adversas em relação aos seus sonhos, aos seus planos e aos seus projetos. Mas a palavra nos chama nessa noite para essa posição. Nós precisamos confiar e acreditar e ter fé em Deus. Uma palavra que a gente tem que dar bem ênfase nessa noite: fé em Deus. O homem pode falhar, a mulher pode falhar, o governo pode falhar, as autoridades podem falhar, talvez algum crente que você conheça também esteja falhando ou possa falhar, mas Deus não é homem para que prometa vida. O que Ele promete, a Bíblia diz que o próprio Deus trabalha para que a promessa dele aconteça na nossa vida. Então, irmão, se alguém diz para você: não vai dar, não vai acontecer, você não tem que ouvir isso, irmão. Você tem que ouvir o que Deus promete para você na palavra dele. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse é
acredito que mais de 10 igrejas. Eu acredito que mais de 10. Ou por aí mais ou menos. E a maioria, irmãos, a grande maioria, não estão estudando mais a palavra. A fé não vem por eu ouvir o irmão Felipe. A fé não vem por eu ouvir o irmão Adão. A fé não vem por eu ouvir a irmã ou a irmã. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Então não procure ter fé só no dia do culto, na quarta, ou na sexta, ou no domingo. Procure ler a palavra todo dia, e você vai ter fé todo dia. Procure ler a palavra de manhã, e você vai ter fé para vencer amanhã. Procure ler a palavra à tarde, e você vai ter fé para vencer à tarde. Procure ler a palavra à noite, e você vai ter fé para vencer e alcançar as bênçãos que Deus tem te prometido para aquela noite. Porém, muitos cristãos, irmãos, não estão lendo a palavra mais. Alguns até deixam, às vezes, na igreja. Deixa no templo, né? Mas deixa aí, o culto agora é só domingo, domingo eu pego a palavra aí. Alguém vai pregar, e aí eu vou ouvir a palavra. Aí vai embora para casa. Amanhã é o quê? Quinta-feira? Aí passa fome na quinta. Aí passa fome na sexta. Aí passa fome no sábado. Aí passa fome no domingo de manhã à tarde. Só à noite que ele vai se alimentar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, o próprio Deus diz que ela é pão para a nossa alma. Ela é água para a nossa alma. Vamos aplaudir a Jesus por isso, irmãos? Aleluia! Amém? Podemos aplaudir o Senhor? Leia a palavra de manhã, de tarde, à noite. Dê um tempozinho, leia. Foi no banheiro, um tempo rápido, abre e leia a palavra. Se está no ônibus sentado, eu carrego dentro da minha bolsinha pequena, eu carrego uma Bíblia pequenininha assim. Dê um espaço, está na fila do banco ou dentro do ônibus, eu estou lendo a palavra. Deu oportunidade no trabalho, eu estou lendo a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e viver nesse mundo hoje está assustador. A coisa está feia. A palavra está se cumprindo. É pai contra filho. São filhos contra pai. Os inimigos do homem estão sendo a sua própria família. Estamos vendo pais, irmãos, estrupando os seus próprios filhos, crianças. Casais se matando. Guerras, não preciso nem falar em rumores de guerra. Fome, peste, terremoto, tudo que não presta está acontecendo, irmãos. E nós precisamos então estar ligados na palavra para vencer esses desafios que está sobre essa geração que estamos vivendo. Eu preciso ler a palavra, eu preciso conhecer a palavra, irmãos. Porque quando o diabo colocar a luta, colocar a batalha, colocar a situação, você vai lembrar, vai ser lembrado, lembrada pelo Espírito Santo, o que a palavra diz e como você vai enfrentar aquela situação. Agora, se nós não lemos a palavra, como é que nós vamos enfrentar a situação? Aí a nossa tendência é enfrentar a situação como? Com o braço da carne. Mas a Bíblia diz, a própria palavra diz, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas é contra principado e potestade que atuam nas regiões celestiais, e o campo de ação deles é essa terra, no meio dos seres humanos. Aleluia! Às vezes você sai para trabalhar, ou você sai para ir no médico, sai para fazer alguma coisa, e o inimigo cria um desafio para você no meio do caminho. E o inimigo cria um desafio para você dentro do ônibus. O inimigo cria uma situação, um desafio para você lá no atendimento médico, lá no posto. E Deus fica falando com ele: a minha serva, meu servo, lê a minha palavra todo dia. Ele vai agir conforme a minha palavra orienta. Mas se não lê, como é que fica? O diabo fala: é hoje que eu vou tirá-la da bênção. É hoje que eu vou tirar ele da bênção. Porque ele não sabe como agir nessa situação conforme manda a palavra. Porque não está lendo mais a palavra. Não está mais buscando a palavra de Deus.
a promessa para Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu e ele teve esperança contra a esperança. Porque a sua mulher não engravidava mais. Os dois já eram da faixa de quase 100 anos. Como é que eles iam ser pais? Ela ia ser mãe e ele ser pai de uma multidão de filhos. Mas a palavra de Deus diz que Abraão creu. Ele creu na promessa de Deus. Ele creu nessa esperança que Deus deu a ele, independente da situação que ele e a mulher dele estavam passando, independente da idade deles. Ele creu. Por isso que Abraão é chamado de um pai da fé. Em cima da crença, em cima da fé de Abraão, na promessa de Deus, passou-se os anos, passou-se os séculos, nasce Jesus. E é por isso que você está aqui nessa noite. Porque Jesus na cruz derramou o sangue dele por você e tornou você, meu irmão e minha irmã, tornou você uma pessoa especial para ele nessa terra. Amém? Nós somos pérolas especiais de Deus. Nós somos tesouros especiais de Deus. Porque o próprio Deus, ele deu seu único filho para morrer por nós, que não merecíamos. Mas a palavra de Deus diz, eu acho que alguém leu aqui nessa noite, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. Aleluia! E olha que a palavra diz que Jesus não era só o único, não, ele era primogênito, primeiro e único. Ele era primeiro e único. Deus pega o seu único filho e fala: você vai lá na terra, meu filho, e vai morrer por aqueles que vão te matar. Irmãos, tem um amor maior que esse? Tem um amor maior do que esse? Em que alguém pega o seu único filho e manda para este mundo, para que os próprios seres humanos o matem, para salvar os próprios seres humanos. Por isso que João, ao escrever o texto, acho que foi Adão que citou aqui, irmão Adão, o texto diz o que para nós? Deus amou o mundo de tal maneira. Não há explicação para o amor de Deus, o amor ágape de Deus. Se explica o amor de um homem para com a mulher, se explica o amor de pais para com os filhos, de uma mãe para com o filho, de um pai para com o filho, se explica o amor de amigo, amor de família, mas o amor de Deus é inexplicável. Aleluia! E nós devemos louvar o Senhor por isso. Ele foi crucificado por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Aleluia! Ele veio e morreu por causa dos nossos pecados, para nos salvar, para nos dar a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus então nos fala aqui uma coisa bastante interessante nesse versículo 17: porque por pai de muitas nações te constituí, perante aquele a qual creu, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Irmão, Deus chama as coisas que não são como se fossem. E ele falou: Abraão, você será chamado de pai de todas as nações. Aleluia. Irmãos, no passado, no Antigo Testamento, o homem ele tinha que passar pelo processo da circuncisão para ser marcado como o povo de Deus. Era uma marca que era feita no corpo do homem. A Bíblia diz que hoje a circuncisão ela é feita no seu coração, no meu coração. Quando você aceita o que Jesus fez na cruz por você, o sacrifício que ele fez por você, o sangue dele que foi derramado por você, a dor e o sofrimento do chicote que ele passou por você, o seu coração é marcado, é circuncidado, dizendo: Senhor, você é meu, você é minha, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos circuncidados no coração pelo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, e devemos louvar o Senhor, devemos engrandecer ao Senhor por isso, irmãos. Eu sei que estamos vivendo um momento difícil, um momento complicado, mas a palavra
palavra diz que aqueles que perseverar até o fim, esses serão salvos. Mateus 24:13. Aqueles que perseverar até o fim será salvo. Não importa a sua idade, se é jovem, se é uma criança, se é adolescente, se é um adulto, se já está na idade de uma pessoa idosa, não importa. Continue perseverando em Jesus. Continue perseverando em Jesus. Continue perseverando em Jesus. Não importa se os homens estão fazendo mal, não importa se determinados crentes, até obreiros, estão fazendo coisas que desagradam a Deus e nos decepcionando. Não olhe para eles, olhe para Jesus. Persevere em Jesus. Ele é o autor da sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui no versículo 17 diz assim para nós: Deus chama as coisas que não são como se fosse. Quantos de nós estamos aqui nessa noite, irmãos? Estamos querendo um milagre, uma resposta, uma bênção, que para nós, aos nossos olhos, diante de nossas mãos, é impossível. Mas a Bíblia nos ensina uma coisa que é interessante, já ensinando em Abraão e ensinando aqui no versículo aqui. Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Obrigado, Jesus. Você está precisando de uma casa? Se alguém está precisando de uma casa aqui, o segredo é fácil, é só botar em prática. Quando você for orar, tem que falar de oração, né? Não tem como, porque a oração e a palavra caminham juntos, viu, irmãos? Perguntar uma coisa para os irmãos aqui, para as irmãs: vocês já viram um passarinho voando sem uma asa? Hein? Não, imagina um passarinho voando sem uma asa. Ele não vai conseguir levantar nem do chão. Se jogar dessa janela embaixo, ele vai se esborrachar. Ele vai cair todo lado, que não tem como, falta uma. É assim há muitos crentes que nós estamos vendo hoje. Tem crente andando assim, ó, só com uma asa e se arrebentando por aí. Misericórdia, Jesus. E que essas duas asas da nossa vida, irmãos: oração e palavra, palavra e oração, oração e palavra, palavra e oração. A palavra gera fé, a palavra nos mostra como caminhar, como andar. A oração, ela traz unção, a oração, ela traz a glória de Deus, a oração traz o poder de Deus na nossa vida, a oração, ela traz vida na palavra que nós estamos tendo conhecimento. As duas asas do cristão é a palavra e oração, é a oração e a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos ler a palavra e vamos orar, e vamos ler a palavra. É as duas asas do cristão. Aleluia. E aí você vai trazer à existência, irmãos, em nome de Jesus, aquilo que ainda não existe. Ô Senhor, eu estou precisando de uma casa. Aí você ora de manhã, você lê a palavra e vai orar também. Deu espaço à tarde, ora e lê a palavra. Deu espaço à noite, ora e lê a palavra. Senhor, eu preciso de uma casa, Senhor. E você já vai mentalizar, irmãos, pela fé, a sua casa. Dali um dia você já não vai estar mais pedindo uma casa, você vai estar agradecendo. Foi isso que Abraão fez, irmãos. O Deus falou: quantas estrelas, nosso Senhor, é impossível. Quantos grãos de areia, Senhor, é impossível. Mas ele acreditou: mas eu tenho, Senhor. Eu vou ter milhares de filhos, milhares de filhos, milhares de filhos. Eu já tenho a minha casa, eu já tenho a minha saúde, eu já tenho a minha cura, eu já tenho o meu emprego, eu já tenho a minha solução. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Fé é isso, irmãos. É você tomar posse. Olha lá, Hebreus 11:1 diz o quê? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Ó, se eu estou esperando, eu ainda não recebi. E é a convicção de fatos que não se vê. Se eu não estou vendo, é porque não chegou ainda. Hein? Fé é a certeza das coisas que se esperam e de fatos, né? Certeza das coisas que de fatos que não se vê. Então fé é isso, é você tomar posse do que você precisa, sem que humanamente, materialmente você não viu, mas na sua mente, pela fé, você já
tem. Senhor, obrigado pela minha casa. Senhor, obrigado pela restauração do meu filho. Senhor, obrigado pela restauração do meu marido, da minha esposa. Obrigado, Senhor, pela libertação do meu parente, Senhor. Senhor, obrigado, porque eu já vejo a solução dessa causa da justiça resolvida pelo Senhor. Senhor, muito obrigado, porque eu já vejo a porta de emprego, Senhor, e eu recebendo meu salário, trabalhando e glorificando o teu nome. É desse jeito, irmãos. Aleluia. Fé. Fé é certeza. Fé é certeza. Fé é certeza. E quando o diabo vier tentar zoar no seu ouvido, dizendo: não, você está amarrado, Satanás. O Senhor prometeu que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus, aleluia. Mateus 23, conheci Mateus 23, não digo, é o Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará. Eu sei que às vezes Deus permite situações. Talvez aquela manhã não tenha um pão para comer ou para dar para os filhos, mas você dobra o joelho e fala: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu já vejo um banquete de café aqui na minha casa. Muito obrigado, Senhor, eu já vejo um banquete de almoço na minha casa, Senhor. Ainda que você não tenha um caroço de arroz, mas pela fé você já vê. Obrigado, Senhor, porque eu já vejo, Senhor, meu marido transformado, Senhor. Eu já vejo ele pregando a palavra, te adorando. Obrigado, Senhor, porque eu já vejo o meu filho, a minha filha, Senhor, que está na vida doida aí, Senhor, essa vida torta. Já vejo ele na tua presença, Senhor, pregando, e alma se convertendo através da vida dele, Senhor. É certeza, irmãos, é a certeza. É certeza. O médico chega lá e te dá um diagnóstico: olha, a sua situação não tem jeito, a sua situação vai piorar. E você fala: Jesus, eu já tomo posse da cura, Senhor, porque tu és o médico dos médicos. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Tu restaura a minha saúde, e tu não só restaura, o Senhor já restaurou, e eu tomo posse agora, Senhor, da saúde. Eu tenho saúde em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ser, irmão. Oh, aleluia. Oh, Deus seja louvado. Estenda suas mãos para os céus. Não peça não. Nessa noite você não vai pedir, você só vai agradecer. Baseado no que a palavra foi pregada, você vai dizer: Senhor, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado por esse milagre, Senhor, que eu vi, eu estou buscando. Obrigado, Senhor. Eu sei o que você está querendo, mas agradeça. Fala: Senhor, obrigado, eu já tenho essa bênção. Eu já vejo essa porta aberta, Senhor. Eu já tomo posse, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Abraão não te conheceu, Jesus. Abraão não te viu, mas ele creu. Aleluia. E nós, Senhor, temos o teu Espírito Santo, temos a tua palavra em nossas mãos, Senhor. Nós tomamos posse agora, Senhor, daquilo que nós viemos buscar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.